Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docon TV. Nessa semana com uma série especial. O primeiro programa teremos uma conversa com o professor Rafael Soares Firmino e no segundo programa com o Dr. Igor de Oliveira Claber Siqueira. O tema será Direito de Morrer e Vida Digna. Professor Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Não é a primeira vez que o senhor vem aqui tratar de temas relevantes na área do direito civil constitucional. Seja bem-vindo. Bom, é um prazer estar participando mais uma vez do programa e com um tema tão relevante, que traz uma relevância social tremenda aí para a gente. Antes de começar, Rafael, é bom lembrar que esse tema de hoje foi fruto de uma palestra realizada no Casarão das Artes com a mediação do professor Américo Galvão e teve a presença dos alunos do curso de Direito, dos alunos do curso de Serviço Social, dos alunos do curso de Teologia e foi uma noite bem interessante, com um debate bem caloroso por parte dos alunos. E eu tenho aqui a agradecer novamente, porque naquele momento a gente fez o papel da faculdade e aqui a gente tenta levar essa informação para a sociedade de um modo geral. Essa questão da vida digna, morte digna, ou também a gente pode chamar de eutanásia, como é que funciona isso na teoria? Bom, foi bem interessante, professor, você está focando aí, falando desse evento que teve na faculdade, porque a ideia inicial foi da gente estar levando para os alunos, de vários cursos aí, de alguns cursos, a gente está levando esse debate que é inerente aí ao que nós chamamos, inclusive, o direito de morrer. É um tema que no Brasil ele é muito pouco debatido, e aí eu fiquei aí para falar um pouco para os nossos alunos sobre aí esse direito de morrer voltado para o direito e o médico, o doutor Igor, ele falando um pouco mais relacionado aí com a vivência, com a prática da medicina do dia a dia, com esses doentes aí que a gente trata isso através dos doentes terminais, aqueles que vivem aí uma doença que é incurável e que a grande discussão a partir do momento que ele está em uma doença terminável ou incurável, se a vida dele ela se torna aí um direito de viver ou se aquela vida dele se torna um dever, um dever para estar sobrevivendo apenas e não vivendo, que a gente chama de vida digna. É interessante que eu já gravei um programa anterior que nós falamos do início da vida, onde nós discutimos aí sobre o nascituro, o feto, que era inerente ao aborto. E agora a gente está indo para o outro extremo da vida, que é com a discussão com relação à morte. Então, a grande discussão seria, a partir do momento que uma pessoa identifica aí estar doente e essa doença ela não tem cura e ele estando aí em um estado terminal, se essa pessoa tem o direito de optar por morrer, ou seja, essa pessoa optar pelo momento em que ela quer morrer, ou se ela necessita aí, ou ela depende da naturalidade, ou seja, da morte natural, chegando aí o seu momento biológico a essa morte. Então, essa discussão ela gira em torno do que nós chamamos de vida como um dever ou vida como um direito. E essa questão que você está levantando, ela está ligada à ideia da autonomia da vontade, Então, que é uma garantia, que deve ser preservada pelo ordenamento jurídico, a questão da liberdade. E só que quando se trata da liberdade num contexto como esse, que está relacionado a uma opção pela morte, isso acaba gerando uma grande controvérsia e é por essa ótica que se trabalha esse tema. Será que a autonomia da vontade ela vai ser protegida a ponto de permitir que uma pessoa escolha o momento da sua morte e ainda que um terceiro possa, de alguma forma, atuar para que esse fim seja alcançável? É isso mesmo? Sim. Quando a gente fala dessa autonomia, o direito, ele reconhece uma autonomia à pessoa, qualquer cidadão aí, que é uma autonomia que nós chamamos de autonomia da vontade, que hoje alguns entendem ser sinônimo a autonomia privada, que nada mais é do que o direito conferir uma autonomia ao cidadão de autodeterminar-se, ou seja, de escolher aí os atos da vida dele, ou o que ele deseja realizar ou o que ele não deseja realizar. No nosso caso, nosso debate aqui é com relação à morte.
Então, quando a gente fala dessa autonomia, nós vamos falar da autodeterminação versus o direito à vida, né? Que muito é prezado, inclusive a nossa Constituição Federal, ela traz aí como um princípio basilar, ou como um dos seus princípios basilares, esse direito à vida. Então, quando a gente vai discutir o direito à morte, e aí a gente fala desse direito à morte sempre relacionando ao que a gente chama de suicídio assistido, da eutanásia, né? Essa eutanásia aí é quando uma pessoa ou um terceiro, que normalmente é um médico, quando ele lhe aplica alguma medicação, alguma circunstância aí, para adiantar a sua morte, ou para te levar ali aquela morte no momento em que você deseja. E aí aqui no âmbito do direito, nós vamos discutir o que deve prevalecer, essa sua autonomia privada, essa sua autonomia da vontade ou o direito à vida. Então, o que nós devemos pesar aqui? Volto a relacionar aí a circunstância da doença, né? Da doença em estado terminal, da doença incurável. Aquela pessoa que está acometida de uma doença, que ele está no estado terminal, que ela não tem como mais aí trazer uma vida, né, assim como essa pessoa tinha, né, plena, né? uma vida plena, o que a gente chama muito como vida digna, essa pessoa, ela pode autodeterminar-se ou entender que o marco da sua morte ou o marco da sua vida, ela é em determinado momento ou não. Então, vai prevalecer essa sua autonomia ou vai prevalecer o direito à vida. Então, isso no nosso ordenamento jurídico e no direito brasileiro, infelizmente, isso acaba sendo muito pouco discutido. Nós não conhecemos nem casos aí nos nossos tribunais, ou seja, nós não conhecemos caso nenhum de judicialização dessa circunstância, de alguém requerer ao Poder Judiciário a autorização para escolher o momento da sua morte. Nós temos vários países aí no mundo, né, principalmente na Europa, como a Holanda, a Bélgica, a Suíça, os Estados Unidos, em alguns estados da federação, né, existe uma legislação em que autoriza-se a autodeterminação, ou seja, a pessoa que ela acometida de uma doença incurável e em estado terminal, ela pode optar aí pelo momento em que ela deseja a sua morte. Aqui na América Latina, nós ainda não tínhamos até o ano de 2015 nenhum caso, ou seja, nós não temos legislação nenhuma que autoriza a realização dessa eutanásia ou a escolha aí do momento para se morrer, lógico, diante dessa circunstância da doença incurável, né, em estado terminal, e nós tivemos um caso que eu narrei esse caso no nosso debate lá no Casarão, e eu acho isso bem interessante para nós, que eu trago isso como um precedente para o ordenamento jurídico brasileiro, que ele ocorreu na Colômbia, né, num estado vizinho nosso, ou um país vizinho nosso, que no ano de 1997, a Corte Constitucional colombiana, ela decidiu e entendeu pelo reconhecimento da eutanásia. Mas nessa decisão da Corte Constitucional em 97, ela ainda não trouxe as diretrizes ou quais seriam os parâmetros para se autorizar aí essa morte ou a realização dessa eutanásia. Até que no ano de 2007, até uma incapaz ou uma menor de idade, menor de 18 anos, os pais dela juizaram uma ação requerendo aí a realização da eutanásia, ou seja, a escolha do momento da morte para essa criança ou para essa adolescente, porque ela estava acometida de uma doença incurável já há 5 anos e que estava em estado terminal. Antes da decisão da Corte Constitucional, ela veio a falecer, então ela não teve a sua decisão aí, ou ela não precisou a realização da eutanásia. Até que no ano de 2014, um senhor que o nome dele é José Ovídio Gonzalez, que esse caso ficou conhecido aí na mídia, né, como o caso Gonzalez, é um senhor que é cometido de um câncer de boca, ele tratando desse câncer no período de 5 anos, né, fazendo várias cirurgias, quimioterapia, radioterapia, e ele entendeu que chegou o momento aí para sua morte, ou que ele deveria morrer. E com essa decisão que já existia, acho que no ano de 2014, da Corte Constitucional colombiana,
que aí nessa nova decisão que é inerente àquela menina que veio a morrer antes da decisão, mesmo assim a Corte Constitucional, ela optou por realizar a decisão final e lá ela trouxe as diretrizes ou os parâmetros para a escolha do momento da morte, né? ou o momento ideal para a escolha de uma morte. E aí, através de uma resolução do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde daquele país, da Colômbia, essas diretrizes aí elas foram traçadas e o senhor González, no ano de 2015, foi o primeiro caso, ou um caso paradigmático que nós tivemos aí na América Latina, né, aconteceu em julho de 2015. E a grande pergunta que nós temos para o direito brasileiro é se o nosso ordenamento jurídico, ele autorizaria ou ele reconheceria essa autonomia da vontade, essa autodeterminação da pessoa em escolher o momento da sua morte ou não, não é? Se nós poderíamos, né, assim como a Colômbia, assim como alguns países na Europa, como alguns estados nos Estados Unidos da América, se aqui no Brasil o nosso ordenamento jurídico ele traz algum dispositivo, ele traria alguma brecha para a ocorrência dessa eutanásia no país. Em regra, nós sabemos que o nosso Código Penal ele proíbe, né, que uma terceira pessoa, ele utilizando de algum meio que for, ele venha matar alguém, né, mesmo essa pessoa estando aí em estado terminal, através de uma doença incurável. Mas nós não temos no país nada que proíbe a autodeterminação a si própria, ou seja, que uma pessoa escolha aí o momento para morrer. Não é? Uma circunstância bem clássica que nós conhecemos é o caso do suicídio. Né? No caso do suicídio, nós sabemos que não existe aí penalidade nenhuma para quem comete o suicídio. Né? Então, quando nós falamos aí em uma pessoa matar um terceiro ou matar uma outra, isso aí nós estamos diante do homicídio que aí tipificado lá no Código Penal, que traz uma penalidade. Um homicídio é auxílio, instigação e induzimento ao suicídio também, que pode, de alguma forma, caracterizar. Isso, pode isso vai gerar aí uma penalidade para quem está gerando isso, e isso para nós aqui no Brasil seria o caso da eutanásia, né? Mas nós conseguiríamos, dentro do nosso ordenamento jurídico, alguma brecha, alguma lacuna para a realização dessa eutanásia ou mesmo do suicídio assistido? Através desse precedente da Corte Constitucional colombiana, nós entendemos que sim, né? Que dentro da nossa Constituição Federal nós temos um princípio que nós trazemos como sendo um dos princípios basilares da sociedade hoje, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Esse princípio é precedido ou seguido de um segundo princípio, que seria o da autonomia da vontade, o da autonomia privada, e o que nós chamamos de relativização dos direitos da personalidade. Né? O que seriam esses direitos da personalidade? São os direitos inerentes à pessoa humana, né? Com que diz respeito à sua integridade física, à sua integridade psíquica e à sua integridade intelectual. Então, quando nós falamos sobre esses direitos da personalidade, uma das características dos direitos da personalidade é que o direito da pessoa ele é indisponível. Então, com relação à sua integridade física, ela é indisponível. O que seria isso? Um terceiro não pode chegar e te matar, né? E, em tese, você também não poderia se automutilar, né? Ou mesmo realizar um suicídio. Mas quando nós elevamos uma discussão para essa autonomia privada, para a dignidade da pessoa humana versus o princípio da dignidade da pessoa humana, nós não temos no ordenamento jurídico brasileiro, em tese, uma hierarquia principiológica. Então, é lógico que numa discussão, muitas das vezes religiosa, né, numa discussão moral, numa discussão cultural, nós podemos entender que o direito à vida ele vai sobressair a qualquer outro princípio. Mas no direito e tecnicamente, nós entendemos que não existe essa hierarquização.
Ou seja, nós estamos diante de um princípio da dignidade da pessoa humana, nós estamos diante de um princípio da autonomia da vontade ou da autonomia privada versus aí o direito à vida. E isso juntamente com o direito da personalidade, ou com os direitos da personalidade, que isso aí diz respeito ao direito à integridade física da pessoa, né? Então, quando nós elevamos essa discussão, nós trazemos uma pergunta, não é? Quando uma pessoa ela encontra em uma doença incurável e em estado terminal, essa pessoa ela está diante de uma vida como um dever ou de uma vida como um direito, não é? Ela não teria a partir desse momento aí o direito de escolher a sua autobiografia ou de desenhar a sua biografia, não é? Deixando um pouco de lado aí o estado biológico e trazendo aí para um estado psicológico, né? Ele podendo desenhar, entender o momento ideal ou o melhor momento para ele vir a morrer, né? Não esperando aí mais sofrimento, mais dores, para aí sim, né? Quando Deus entender ele vir a morte. Então essa é a nossa grande discussão. Então a gente trazendo de um precedente, que é um precedente aí de um país vizinho nosso, cabe uma interpretação de que nós poderíamos sim trazer a figura da eutanásia e do suicídio assistido para uma esfera do ordenamento jurídico brasileiro, entendendo a vida não como dever e a vida sim como um direito, e elevando aí esse direito da personalidade e elevando o princípio da dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade, lógico, estando aquele paciente, aquela pessoa, em plena capacidade psicológica, né? Com pleno discernimento para ele entender e decidir pelo melhor momento para a realização aí ou para a ocorrência da sua morte. Uma verdadeira aula, né, dada pelo senhor aqui e que me faz lembrar as discussões do direito constitucional, né, no Constitucional 1, para os alunos do terceiro período, quando a gente fala da vida digna, da vida e da vida digna. Né, a garantia da vida biológica não necessariamente, né, leva, né, a uma vida digna. Então, a vida digna é uma vida plena, uma vida de valor. E para poder esclarecer esse tema, né, que você trouxe para nós, que pôde explorar no Casarão no mês de junho, a gente convidou para estar junto com a gente aqui, né, o doutor Igor, que vai falar um pouco desse aspecto mais ligado à área médica. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui nesse bloco e a gente vai conversar no segundo bloco com o doutor Igor. Muito obrigado. Deixa uma mensagem final para o nosso telespectador. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. E a mensagem que eu queria deixar é de que aqui a gente está discutindo, a gente está trazendo um tema e eu acho muito interessante, né, a TV Docton, a instituição, a Rede Docton, ela está abrindo esse espaço para a gente, porque muitas das vezes é um tema muito pouco explorado e que eu acho que nós deveríamos explorar um pouco mais, porque todos nós estamos sujeitos aí, em algum momento da vida, nós mesmos ou um familiar nosso, passar por esse momento, né? E nós vamos preferir que essa pessoa continue sofrendo ou nós vamos aí deixar que ela decida o seu futuro, qual o momento ideal que ela entende para a ocorrência aí da sua morte. Muitas das vezes a gente tem esse tema e falam muito em um tema já muito debatido, e eu entendo ser um tema muito pouco debatido e é um tema muito caro para a sociedade, né? Muitas das vezes a gente com uma cultura, né, com aí uma religião que é muito forte no nosso país, a gente acaba não trazendo esse debate e eu acho que deve ser mais debatido. Eu acho que daqui a gente tem que levar isso para a sociedade e a gente tem que debater mais e mais e mais, porque é algo muito importante para qualquer cidadão. Ok, muito obrigado pela participação e esse programa vai estar sempre de portas abertas para novas temáticas e, quem sabe, falar um pouco mais do direito de morrer, do direito de não nascer, né? A gente deixa para um próximo programa. O programa Direito em Foco encerra a primeira parte dessa série, convidando a todos para poderem participar na próxima semana com o Dr. Igor com o mesmo tema. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo programa.